Graça e paz, amados. Um amém um pouco mais forte para animar o pregador. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Luciano Subirá. Eu me sinto extremamente honrado em ser convidado para mais uma conferência Casa de Zadok. E a recíproca é verdadeira. Eu também admiro por demais o pastor Luciano Subirá como um mestre da palavra de Deus. Um homem que Deus levantou nesta nação para fazer uma enorme diferença, não só pregando com a sua voz, mas, sobretudo, pregando com a sua vida. Escreve uma frase aí que eu considero muito importante. O meu comportamento é mais importante do que o meu talento. O meu comportamento é mais importante do que o meu talento. Não basta você pregar com a sua voz. A sua maior mensagem tem que ser a sua vida. Amém, queridos? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano Subirá e de toda a sua família. E a sua equipe, que sempre nos trata muito bem. Muito bem. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Djalma, que nos trouxe uma palavra que eu fiquei pensando, nem era necessário eu pregar mais hoje. Se nós fôssemos embora, iríamos tremendamente alimentados, abençoados e edificados. Eu tenho o hábito de marcar todas as mensagens que eu ouço. E me inspira, cada sermão que eu ouço me inspira. E às vezes eu estou preparando uma mensagem e eu lembro de algo que poderia agregar, então eu vou no meu arquivo e eu tenho mensagens escritas de 30 anos atrás. Isso eu peço que não tem preço, é muito importante. Abra sua Bíblia, ou se você já conhece quase que de cor esse texto, você ouve então a Bíblia. Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu disse ao pastor Luciano Subirá que desta vez eu estaria falando aos pastores, aos líderes, sobre algo relacionado à família, até porque é a tônica maior do meu ministério no Brasil. Eu tenho um programa de televisão na Rede TV, que acontece todo sábado há 10 anos, onde eu só falo sobre família. Quem já assistiu pelo menos uma vez, levante a mão, por favor. Eu tenho um programa de rádio aqui em Belém, já há anos, onde eu também só falo para a família. Alguém já ouviu meu programa aqui? Levante a mão. Quantas pessoas, que bênção. Família é o ponto de partida de tudo na vida. Família é o ponto de partida de tudo na vida. Família é o nosso maior patrimônio, ou talvez o nosso único patrimônio.
porque não dá para levar o carro para o céu, os dólares para o céu, a fazenda para o céu, mas dá para levar a família para o céu. Então, a família é o nosso único patrimônio. E esses dias eu me pus a pensar sobre legado relacionado à família. Eu estive visitando a casa de John Wesley, e sempre que eu visito um lugar assim, eu estudo um pouquinho da história. Infelizmente, apesar de John Wesley ter sido um gigante, quando se fala de avivamento, ele teve um péssimo matrimônio, e 20 anos antes da sua morte, ele se separou. Ele viveu 20 anos de forma celibatária, morando em uma casa sozinho e recebendo nesta casa pastores e pregadores que vinham de outros lugares. Agora, a mãe de John Wesley, que na verdade dizem que ela é a mãe do metodismo, porque ela só conseguiu fazer com tantos filhos o que fez, porque ela era sistemática e metódica. Ela recebeu isso do pai. Desde que Susana Wesley nasceu, o seu pai, pela manhã, lia 20 capítulos da Bíblia todo dia. Agora preste atenção, quando você estuda a biografia de Jonathan Edwards, você fica impressionado com a história e com o legado deste grande homem. Tão cedo já teve uma experiência com Deus, e ele não era só uma pessoa com um QI elevadíssimo, que já estudava na universidade na sua adolescência, mas ele era um homem muito espiritual, um adolescente, depois um jovem, e para quem não sabe, ele não foi só um grande pastor e pregador. Até hoje, Jonathan Edwards é reconhecido como um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. Só que preste atenção, ele escrevia, inclusive as suas 70 ou 75 resoluções escritas deram origem a muitos livros. Ele não só apenas escrevia, pregava, ensinava, se tornou diretor daquela universidade, pastoreava uma igreja, mas dentre todas as funções que ele exercia, ele elegeu como prioridade número 1 ser pai. Ele elegeu como prioridade número 1 ser pai. Ele teve 11 filhos. Ele não abria mão de investir tempo com qualidade nos seus filhos. Quando um dia escolhido na semana, que era dedicado à família, não era, ele não fazia o que tinha que ser feito com a família, diz a história, que na outra semana, ele então dedicava 2 dias para a família com os filhos. Esse homem de Deus se dedicou de forma tão integral à família, ao casamento e aos filhos, que Benjamin, um biógrafo, levantou 1.340 descendentes de Jonathan Edwards a partir do século 17. Levantou 1.300 ou 1.500 descendentes, se não me falha a memória. E ele chegou à seguinte conclusão, que eu fiz questão de marcar: destes que ele estudou, da sua descendência, 13 se tornaram presidentes de universidades.
65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros e um vice-presidente dos Estados Unidos. A pergunta que eu faço: qual é o legado que nós estamos construindo? O que ficará quando nós formos embora? Quem vive sem refletir sobre a morte, não vive de forma responsável. Legado é o que ficará depois que nós formos. A morte é uma fila, cada um tem o seu número, e a fila está andando, e é a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica de restauração de casamentos em Bragança Paulista. Uma vez por semana, uma vez por mês, eu recebo de 30 a 35 casais se separando, que passam de quinta a domingo comigo, a minha equipe, buscando restauração. 70% dos 770 casais que já passaram por lá estão restaurados. Agora preste atenção, 778 casais já passaram por lá, 20% são pastores. Pastores de grandes igrejas, pastores de média igreja, que procuram a nossa clínica, porque o casamento praticamente morreu. Eu atendo os pastores, e eu venho assim muito preocupado, porque é alarmante o número de pastores que estão vivendo uma vida dupla. Eles estão travestidos de um verniz religioso, preservando a todo custo a sua reputação. E aí eu gostaria de pensar rapidamente com vocês sobre 5 erros no casamento, 5 erros que pode adoecer o casamento de um pastor. 5 erros que pode adoecer o casamento de um pastor. E o primeiro tem tudo a ver com o texto que eu li: não cumprir com os votos que foram feitos. Não cumprir com os votos que foram feitos. Ruth não apenas decide, como moabita, seguir Noemi, ela empenha a sua palavra. Eu costumo dizer que não basta amar, a gente precisa amar com integridade. Quem se lembra desses votos aqui, ó? Prometo te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Eu estou me lembrando de 32 anos atrás, na cidade de Santo André, eu estava diante do pastor Eliel Amaral Soares, de saudosa memória. Eu tinha 30 quilos a menos.
Eu tinha cabelo. Os dentes eram originais. Não tinha esse cabelo, esse pelo crescendo no ouvido e nem no nariz. E nem precisava também aparar tanto as sobrancelhas como hoje. A minha esposa também tinha vários quilos a menos. Cabelo lindo, toda produzida. Ela olhando para mim, eu olhando para ela, e a gente fazendo esses votos. Prometo te amar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Efésios, capítulo de número 6. Vamos entender esse texto aqui de Paulo. Efésios, capítulo de número 5, por favor. Prometo te amar. Dá para você dizer comigo, para ficar assim um pouco mais dinâmico? Vamos lá? Prometo te amar. Só os homens. Só as mulheres. Hoje eu entendo por que Paulo, antes de falar para o marido, amai, e ele não coloca como sugestão, ele não coloca como opinião, ele coloca como ordenança, mandamento. Amai, sabendo Paulo que não era tão simples como muitos imaginam, estou falando na perspectiva cristã, sabendo Paulo, principalmente dentro da cultura daquela época, dizer para o marido, primeiro ele diz que um deveria ser submisso ao outro, depois ele diz que a mulher em tudo deveria se submeter à mulher como a igreja se submete a Cristo. E depois ele diria para o marido amar como Cristo amou a igreja. E ele estava falando de um amor que não tinha nada a ver com o amor de Platão, Eros. Ele estava falando de um amor que não tinha nada a ver com o amor de Aristóteles. Amor filéu. Ele estava falando do ágape, apontando para a cruz, falando de um amor transcendente, um amor que ia para além do eros, um amor que ia para além do filéu. Ele estava apontando para o agapau, o ágape. E ele não coloca aqui como, uma sugestão, ame. Uma opinião, ame. Não. Ele estabelece isso como uma ordenança, um mandamento. Amai, sabedor de que não seria tão simples antes. No verso 18, ele diz, enchei-vos do Espírito. Porque vai ser complicado. Enchei-vos do Espírito. Eu começo a chegar à conclusão de que as mulheres que querem ter esta compreensão do que significa submissão nessa perspectiva, dificilmente a terão se elas não estiverem cheias do Espírito Santo. Eu começo a chegar à conclusão de que dificilmente os homens vão entender o amor na perspectiva que Paulo coloca, se não estiverem cheios do Espírito Santo. Agora, preste atenção, por favor. Está lá minha esposa, a minha amada, há 32 anos atrás, eu com 22 anos, ela com 19 anos, ela linda, maravilhosa, produzida, eu arrumado, magro, eu e ela, tudo certo. Só que quando a gente diz prometo,
não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, o que tínhamos ali diante de nós. Votos têm a ver com comprometimento futuro. Prometo te amar daqui 10 anos. Prometo te amar daqui a 20 anos. Prometo te amar daqui a 30 anos. Prometo te amar daqui a 40 anos. Até porque ela estava se casando com alguém que ela não conhecia. Eu estava me casando com uma desconhecida. Você só conhece uma pessoa, por exemplo, quando você convive com ela dentro do vale. Antes do vale, você não conhece quem ela é no vale. Você só conhece uma pessoa quando você atravessa com ela o deserto, porque antes do deserto, você conhece parcialmente. Eu conhecia a minha namorada como namorada, mas eu não a conhecia, por exemplo, como esposa grávida. Eu não a conhecia como esposa com um bebê recém-nascido. Eu não a conhecia como esposa mãe. E eu não a conhecia como esposa de filho adolescente. Eu não a conhecia como esposa de filho adulto. Eu não a conhecia como esposa, mãe e sogra. Porque só dá para conhecê-la como sogra o dia que ela se tornasse sogra. E hoje eu a conheço como esposa, mãe, sogra, e agora eu estou na fase de dormir com a avó. Por isso esse prometo te amar é sério. Porque não é prometo te amar aqui, porque aqui é mole. Aqui está tudo em cima. Aqui está tudo certo. É o prometo te amar barriguda, vomitando. É eu prometo te amar doente, como eu vivi essa experiência traumática, quando os meus filhos já crescidos, fomos de férias como sempre, com toda a família, e minha esposa aguardava o resultado de uma biópsia. Voltamos das férias e eu fui com ela no hospital. Foi o pior dia da minha vida, da nossa vida. Quando o médico abre aquele envelope, ele olha para mim e para minha esposa com uma cara muito sem graça e diz: eu não sei se vocês estavam esperando por esta notícia, mas a senhora tem um câncer de 3 centímetros. E é um tipo de câncer que mata. E ele fez um terrorismo psicológico. E ele desenhou um quadro horrível: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e urgentíssimo. Tudo para ontem. Eu ouvi, a minha esposa ouviu, e a gente se segurou ali. Estávamos assim, no 4º andar daquele prédio, pegamos todas as informações, instruções, pegamos aquele envelope, despedimos do médico mastologista, peguei na mão dela, saímos silenciosamente, era um silêncio sepulcral. Quando entramos no carro, desabamos. Eu choro, choro, e ela chora, chora, eu choro, ela chora. Nunca sentimos a morte tão perto.
Me refiz, peguei o carro, saí. Peguei a Fernão Dias, Atibaia, Bragança, tem uma rodovia chamada Fernão Dias, um sol causticante pela manhã, e é interessante que eu preguei na segunda-feira sobre Paulo e Silas. Quem canta na dor merece ver o milagre acontecer. Eu disse, tem uma palavra profética para alguém aqui. Nesta semana talvez você terá que dar o aleluia mais sacrificial da sua vida. E não sabia que estava pregando para mim mesmo. Quando eu paro debaixo daquela árvore junto com a minha esposa, eu disse, vamos orar. Peguei na mão dela. Eu disse, Deus, eu sei que é um deserto que temos que atravessar. Eu só quero pedir graça para não murmurar. Eu só quero pedir graça para nunca questionar o teu caráter. E hoje eu quero viver o que eu preguei na segunda. Eu quero dar o aleluia mais sacrificial da minha vida. E eu e minha esposa começamos a adorar no carro dizendo, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Fé é crer que Deus cura, mesmo que você esteja enfrentando um câncer. Eu ouvi uma definição de fé esses dias que eu achei maravilhosa. Fé não é você acalmar a tempestade, mas é você ser capaz de dormir enquanto ela acontece. Quando eu disse em nome de Jesus, amém, eu comecei a afagar os cabelos da minha esposa, e eu disse, há anos atrás eu prometi, prometo te amar. Cirurgia sem um pedaço do seio, prometo te amar. A quimioterapia provocará a queda do cabelo, você vai ficar careca, prometo te amar. Sem cabelo. Quimioterapia, 40 sessões de radioterapia, o corpo vai inchar, a cor vai ficar horrível, você não vai poder ceder sexualmente. Prometo te amar, com sexo ou sem sexo. Hoje eu entendo por que Malaquias registrou esta palavra do Eterno. E eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Capítulo 2, verso 13 ao 16. E aqui está a segunda ofensa. Vocês enchem o lugar de adoração com sua choradeira e fungação, porque não recebem do Eterno o que pedem. Em outras palavras, as lágrimas com as quais vocês encharcam o altar, oferecendo culto para mim, não faz sentido algum. E sabem por quê? É simples. Porque o Eterno estava lá como testemunha quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva e agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o Eterno que fez o casamento e não você. O que Deus está dizendo aqui é que quando eu quebro as promessas que eu fiz,
lá no dia do pacto, o meu culto para Deus é uma aberração. Quantas vezes eu viajando, encharcava o travesseiro de lágrimas sozinho. Quantas vezes eu acordava 7 horas da manhã e ela já estava acordada desde as 5 horas da manhã, chorando, e a única coisa que dava para eu fazer era abraçá-la e dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado haverão de nos consolar. O grande problema hoje que eu estou vendo é que alguns homens de Deus começam bem, com a esposa ao lado, ralando como a minha esposa andou do meu lado tempos com um único vestido de gestante que nós ganhamos. Nós íamos para a igreja a pé, 1 hora a pé, e voltávamos do templo de ônibus. Nunca me esqueço um dia que eu cheguei para o pastor e disse: pastor, o senhor não tem aí na assistência 1 quilo de açúcar? Porque a gente está sem açúcar lá em casa. Minha esposa nunca disse para mim: maldita a hora que eu casei com um pastor. Andou comigo com um carro velho, o carro quebrava, dormiu comigo na estrada. Aí Deus vai abençoando, aí Deus vai prosperando, aí Deus vai nos fazendo crescer. E quando vencemos, aí o pastor começa a pensar na possibilidade de construir uma situação para trocar de mulher, para trocar de esposa. Me choca quando eu ouço falar que o pastor se separou da esposa, casou-se com a secretária e insiste em continuar dirigindo a congregação. Prometo te amar. Não basta amar sentimentalmente. Quero que vocês entendam uma coisa aqui em nome de Jesus. O amor, antes de ser um sentimento, ele é um mandamento e uma decisão. Tem dia que eu acordo, não estou sentindo nada pela minha mulher, mas eu a trato amorosamente. Por quê? Porque eu decidi amá-la. Tem dia que a minha esposa acorda mal-humorada, e ela não está com nenhuma vontade de me dar aquele beijo gostoso, mas ela me beija e me trata com amor. Sabe por quê? Há 32 anos atrás, no altar, diante de Deus e de testemunhas, nós nos comprometemos: prometo te amar, prometo te amar, prometo te amar, prometo te amar. É um mandamento e é uma decisão. Aí, escute, por favor. Alguns se envolvem emocionalmente, se apaixonam extraconjugalmente. Olhem para cá, por favor. O lugar mais perigoso para um pastor com o casamento em crise se chama gabinete pastoral. Eu vou repetir. O lugar mais perigoso
para um pastor com o casamento em crise se chama gabinete pastoral. Aí se envolve emocionalmente, se apaixona. Você sabia que paixão é demência temporária? Eu vou repetir. Paixão é demência temporária. Quando passar, tem que trocar de mulher de novo. Quando passar, tem que trocar de mulher de novo. Foi por isso que Malaquias registrou o verso 16. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus, portanto, guardem o espírito do casamento dentro de você. Não traia sua esposa. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Por que o Deus de pacto odeia o divórcio? Porque o divórcio é guerra. E em uma guerra, alguns saem amputados, feridos, mortos. O divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega, traumatiza. O divórcio é a apostasia do amor. Que legitimidade terei eu para falar de fidelidade, de casamento, se eu aceitar de forma leviana um divórcio? Como sustentar uma mensagem sobre o Deus que opera milagres, se de repente eu não criei neste milagre no meu próprio casamento? É sério. Quando Paulo diz que o diácono seja marido de uma só mulher, eu gosto daqueles que defendem a interpretação de que Paulo estava falando de um único casamento. Segundo erro que adoece o casamento de um pastor: esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. Esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. Quando a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é exatamente isso que a gente precisa praticar, viver dentro desta relação de casal. Eu gosto do texto de Gênesis, capítulo 30, verso 1 e 2. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Comparar nos diminui, comparar nos fere, comparar nos machuca, comparar nos perturba. Raquel começou a se comparar com a sua irmã, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Preste atenção, ela era estéril, nutriu uma expectativa exagerada, agora está cobrando de Jacó aquilo que estava para além das possibilidades de um humano atender. E ela fala com Jacó cheia de raiva, e Jacó se irrita.
Jacó fica perturbado com esta fala da sua amada Raquel. E qual foi a sua resposta? Por acaso estou no lugar de Deus? Por acaso estou no lugar de Deus? Guarde isso. Tem muitas mulheres frustradas no casamento, porque colocaram o marido no lugar de Deus. Tem muitos homens frustrados no casamento, porque colocaram a mulher no lugar de Deus. Eu não posso esperar da minha esposa aquilo que só Deus pode fazer por mim. A minha esposa não pode nutrir uma expectativa messiânica a meu respeito, porque eu não sou Cristo, eu não sou Deus. O que Jacó está dizendo para a mulher é o seguinte: você quer que eu faça por você aquilo que só Deus pode fazer, então o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus. Eu encontro maridos que nunca estão satisfeitos sexualmente com a esposa. E muitas vezes a esposa está se esforçando para fazer a parte dela. Ela está assim, se esforçando. Fez dieta, comprou lingerie, dançou na frente dele. Coitada, está fazendo aquilo que só a graça do Eterno para ajudá-la. E ele continua insatisfeito. Só que o problema desse cara não tem nada a ver com sexo. É um vazio que só Deus pode preencher. Nós precisamos reavaliar a nossa espiritualidade. Sabe o que eu aprendo com o texto de Paulo, Efésios capítulo 5? Que o propósito maior do casamento não é me fazer feliz, é me fazer santo. Para a santificar. O propósito maior do casamento é nos tornar santo. Ou seja, se o casamento é uma viagem, e o destino final desta viagem é o céu, a principal missão do marido é ajudar a sua esposa a chegar no céu. A principal missão da esposa é ajudar esse marido a chegar no céu. Então preste atenção. Se eu, marido, quero colocar minha esposa diante de um computador ou de uma televisão para que ela assista um filme pornográfico a fim de apimentar a relação, pergunto: será que eu estou cooperando para que a minha esposa vá para o céu ou para o inferno? Isso é sério. Para a santificar, lavando-a com a água, essa água da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, mas santa. Vou fazer uma pergunta para os maridos aqui. Não é para responder, é para refletir. Ao seu lado, a sua mulher se sente no céu ou no inferno? Marido,
ou melhor, esposa ao seu lado, a sua esposa se sente no céu ou no inferno. Agora, preste atenção, não mantenha uma expectativa exagerada em relação ao cônjuge e nem ao casamento. Não idolatre o casamento. Não espere perfeição do cônjuge, mas sim coerência. Não espere um ser humano pronto, mas sim em construção. Casamento é a união de dois seres humanos em processo de construção, de libertação. Todos nós deveríamos andar com uma placa no peito, em obras. Desculpe o transtorno. Não espere do seu cônjuge tudo aquilo que só Deus pode te dar. Lembre-se, somos seres humanos imperfeitos sendo tratados e curados por Deus. Um dos propósitos dessa parceria conjugal é ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Terceiro erro, que pode adoecer o casamento de um pastor. Amados, preste atenção. O pastor não deve nutrir em relação à sua esposa uma expectativa exagerada. Por exemplo, a minha esposa é uma companheira extraordinária, só que ela não se sente confortável falando no púlpito, cantando no púlpito, e eu não nutro essa expectativa a respeito dela. Eu vejo alguns pastores curtindo desnecessariamente uma frustração, porque ele acha que, não, porque eu sou pastor, você obrigatoriamente tem que ter o dom da oratória, da palavra, tem que ministrar, tem que orar como eu oro. Não, queridos, se a tua esposa cuidar bem de você, ela já está cumprindo sua missão de esposa. Não nutra uma expectativa exagerada a respeito do teu marido, quase que esperando dele algo messianicamente. Nós somos seres humanos imperfeitos que nos casamos para que um seja para o outro agente de transformação e de cura e libertação. Terceiro ponto, e eu vou terminar aqui porque eu não quero cansar vocês mais do que acredito que alguns já estão em função de estar vindo do trabalho direto para cá. Terceiro erro que pode adoecer o casamento de um líder, de um pastor: viver uma vida de faz de conta. Aqui mora o perigo. Viver uma vida de faz de conta. Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 25, na versão da Bíblia a Mensagem, ele diz assim: essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. Preste atenção, Paulo está dizendo: esta nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. E qual é o grande problema, o grande desafio para todos nós que somos pastores, cujo rebanho nutre uma expectativa enorme a nosso respeito? Preste atenção. A igreja pode até nutrir essa expectativa a meu respeito. Agora, eu não posso me deixar enganar, me vendo como super-homem,
tentando passar uma imagem de que eu não sou humano. Eu corro um risco de ser mais um fariseu no púlpito. Eu corro o risco de ser mais um hipócrita no púlpito. Eu corro o risco de viver me escondendo atrás de uma máscara. Faz de conta que eu sou o que eu não sou. A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o único modo de criar amor maduro, segurança e paixão. A verdade. Toda relação tem que ter como base a confiança, seja na amizade, seja liderados, seja entre os cooperadores do grupo, seja entre pais e filhos, seja entre marido e mulher. O que sustenta um relacionamento é a confiança. E confiança não se compra. Confiança não se cobra. Confiança se constrói a partir do comportamento íntegro. Confiança se constrói trabalhando só com a verdade. Como muitos estão vivendo hoje, escondendo os seus verdadeiros sentimentos. Todo dia colocando uma máscara de cara feliz. Mas só Deus sabe que a alma sangra. Só Deus sabe quais são os sentimentos que tentam esconder. Amados, nada pior do que construir uma reputação atrás de uma fachada de faz de conta que eu sou o que eu não sou, enterrando suas necessidades, guardando ressentimentos, negando o que sabe, comendo migalhas e tentando parecer saciado, saciada. Até quando você vai suportar isso? Me lembro que eu estava atendendo um colega de ministério que buscou ajuda através do meu ministério. Eu nunca mais me esqueci daquele pastor de uma linda igreja. Sabe o que ele dizia para mim assim, chorando? Pastor Josué, eu não aguento mais. Ao final do culto, vem um casal e o marido diz assim para mim: o seu casamento me inspira e nós estamos precisando de oração. E eu ter que orar por este homem, sabendo que o meu casamento está na UTI conjugal. Eu ter que orar por este casal, e dentro de mim o meu coração está gritando por socorro. A esposa dele, em lágrimas, dizia para nós: eu não suporto mais ter que aconselhar esposas que vêm contar um problema, e eu estou ouvindo o problema dela e fazendo uma autoanálise, e o meu problema é pior do que o dela. Chega, pastor! E eu não estou falando de um jovem recém-casado, eu estou falando de um homem que já era praticamente avô. Um dia eu estava em uma igreja, o Espírito Santo me levou a falar bem forte com os homens. E depois que eu orei pelos homens, o pastor com 74 anos, pegou o microfone, olhou para a esposa dele, uma senhorinha, e ele disse assim: eu quero te pedir perdão. Eu te prometo que vou mudar.
74 anos. Fomos jantar. A esposa dele quis conversar com a minha esposa de ladinho. E depois, na volta para casa, no carro, a minha esposa me disse: aquela senhora me contou. Ela está casada há 45 anos com o pastor. E há 45 anos que o pastor não conversa com ela em casa. Ela se sente, literalmente falando, uma viúva com um marido vivo. E ela dizia para minha esposa: quando meu marido morrer, os nossos filhos vão ter muitas surpresas. Chega de mentira, chega de fingimento. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo passa a ter validade, porque o sangue de Cristo não tem poder na obscuridade. O sangue de Cristo não tem poder nas trevas. Trevas é área de jurisdição de Satanás. Se eu quero andar debaixo do sangue do Cordeiro, em plena comunhão, eu preciso andar na luz, e andar na luz é trabalhar só com a verdade e não abrir mão de um valor chamado transparência. Pastor Estevão Fernandes, um dos caras que eu mais admiro, é um dos homens que mais parece com Jesus, ou seja, a gente conhece alguns, mas é um dos homens que mais se parece com Jesus que eu conheço. Às vezes eu vou em sociedade porque nós somos amicíssimos. Sair com aquele homem é impressionante. Você entra num restaurante, as pessoas se levantam das mesas para pedir a bênção do pastor. Sua bênção, pastor, sua bênção. E aí você pergunta: quem que é esse? É o desembargador. Quem que é aquele ali? É a esposa do governador. Quem que é aquele? É um juiz. Sua bênção, pastor, sua bênção, pastor, sua bênção, pastor. Fui na televisão, paravam no corredor: sua bênção, pastor, sua bênção, pastor, sua bênção, pastor. Só para vocês terem uma noção de quem é esse homem como autoridade espiritual. Um dia um rapaz que estava sendo condenado, acusado de assassinar uma pessoa, ele conhecia o rapaz frequentava a igreja, sabia que o rapaz era inocente. O rapaz perguntou para o pastor: o senhor não seria minha testemunha? O pastor disse: eu vou lá. Na hora lá do julgamento, quando o juiz viu que uma das testemunhas era o pastor Estevão Fernandes, ele disse: esse homem não mente, você está absolvido. Pastor Estevão Fernandes um dia está no púlpito da igreja dele, na Santa Ceia, igreja lotada, era ele o pregador daquela manhã. Ele levanta no púlpito e diz assim: hoje quem vai pregar e conduzir toda a Santa Ceia são os pastores. Já falei com eles. Eu vou descer aqui embaixo, vou dobrar o joelho. Vocês vão orar por mim. E após a oração, vocês vão me dar licença para eu voltar para casa. Porque ontem eu discuti com a minha mulher e a gente não se perdoou ainda. Então eu vou me consertar com ela e à noite eu volto para o templo. Ele desceu, dobrou o joelho, a igreja orou por ele, e ele conta que quando ele se levantou, tinha uma fila de 300 pessoas para dar um abraço nele. E ele disse que uma irmãzinha, uma senhorinha abraçou ele e disse: pastor, há tantos anos que eu congrego aqui, se eu já te admirava, hoje eu te admiro muito mais. Você é o homem de Deus, você é o nosso pastor.
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Há uns 10 anos atrás, eu decidi, não tomo mais refrigerante, é veneno, nunca mais. Há uns 7 anos atrás, eu decidi, não ingiro mais açúcar, é veneno. Há uns 2 anos atrás, eu decidi, não como mais pão branco, é veneno também. Há uns 5 anos atrás, eu decidi, não falo mal da vida de ninguém, não difamo. Há uns 20 anos atrás eu decidi, quem chegar perto de mim vai sair melhor. Eu decidi fazer minha mulher feliz. Eu decidi, pelos meus filhos, eu vou até as últimas consequências, porque eu não quero ser velado por filhos desviados. Eu não quero chegar no céu perdendo um filho para o inferno. Eu decidi fazer o que me for possível para que toda a minha casa esteja na arca que é Cristo. Primeiro, quem gostaria de estar aqui na frente, tomando uma decisão, a partir de hoje, meu casamento vai ser muito melhor. Eu entendi o que Deus falou comigo. Levante a mão. Quem gostaria, agora você quer vir aqui na frente orar comigo? Então pode vir, por favor. A partir de hoje meu casamento vai ser melhor. Eu entendi o que Deus ministrou ao meu coração. Se você quer que eu ore pela sua família, pastor, tem alguns da minha casa que não estão na presença de Deus. Eu quero orar pelos filhos dos pastores. Eu quero orar pela família dos pastores. Nós estamos em guerra. E eu sei o que significa isso. Porque eu trabalho com famílias, o diabo já tentou destruir minha família algumas vezes. E a gente sabia que era realmente retaliação, uma coisa maligna. Nós estamos em guerra. E nós queremos levantar um clamor nesta noite, em favor do casamento dos pastores, dos líderes, em favor da família dos pastores, dos líderes. Coloque a mão no ombro de uma pessoa próxima de você. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar. E esse cântico é uma oração. Então vamos orar cantando. Feche os teus olhos. Deus de pacto, Deus de aliança, Deus que nos conhece mais do que nós nos conhecemos, Deus que sabe o que nós não sabemos. Olha para cada um aqui hoje, Pai, não com olhar de juízo, mas com olhar de graça e de misericórdia. Senhor, talvez alguns casais aqui chegaram vivendo no limite do seu casamento, vivendo um tempo tempestuoso. Ó Deus, ninguém mais do que o Senhor está interessado e preocupado em nos curar, em nos tratar, em nos libertar de nós mesmos. Então toca nesta noite de forma curadora, saradora, libertadora, Senhor. Liberta-nos das máscaras, da fachada, do faz de conta, que nós possamos andar na verdade, em transparência,
falar a verdade um para o outro, dentro de uma relação onde o teu nome é glorificado. Eu oro por cada família, de cada pastor, de cada líder, de cada homem e mulher que foram chamados para servir no ministério. Eu oro por aqueles filhos que não estão na tua casa, mas que foram gerados para o louvor da tua glória. Nós não geramos escravos, nós geramos promessas do Senhor. Eu oro por todos os filhos, aqueles que estão na tua casa, mas talvez estejam manquejando. Fortalece-os, liberta-os, enche-os do teu Espírito Santo. E aqueles que estão na tua presença, Senhor, cheios do teu Espírito, conserva-os na tua casa e usa-os para louvor e glória do teu nome, Senhor. Eu abençoo cada casal, eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, no nome de Jesus. Levante a sua mão se você pode. Salmo 112 diz assim: se você teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Então eu quero ser profeta para a tua vida hoje. Na sua descendência não vai haver criminosos, na sua descendência não vai haver pedofilia nem pedófilos, na sua descendência não vai haver assassinos e nem gente assassinada, na sua descendência não vai ter prostitutas, na sua descendência não vai ter suicidas, na sua descendência não vai ter gente pedindo esmola de porta em porta. Eu declaro em nome de Jesus que na sua descendência vai haver homens de Deus, mulheres de Deus, pastores de Deus, missionários de Deus, políticos de Deus, empresários de Deus, vasos de honra na casa de Deus e discípulos piedosos do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que a sua descendência será poderosa na terra. Abraça pelo menos 10 pessoas e diga: o novo tempo começa na tua casa, o novo tempo começa na sua família. Deus abençoe.